Senhor presidente, na sexta-feira passada circulava a informação de que o presidente interino, biônico, Michel Temer, ia fazer um pronunciamento na televisão, em horário nobre. O Brasil, uma parte do Brasil, parou para tentar escutar a fala do presidente interino Michel Temer, mas ele recuou, desistiu novamente de falar, porque, segundo consta, o núcleo de inteligência do Palácio do Planalto, em pesquisas nas redes sociais, percebeu que havia um grande movimento para haver um panelaço, buzinaço, na hora que o vice-presidente Michel Temer, que o presidente interino Michel Temer usasse a televisão. Mais um recuo, né? E mostra que, na verdade, nós temos um presidente interino que está sitiado. Na semana passada tinha marcado a inauguração do VLT do Rio de Janeiro, na outra semana ele adiou a ida. Nesse final de semana, domingo, o prefeito Eduardo Paes contava com a presença do presidente interino Michel Temer na inauguração, mas ele não foi com medo de mobilizações. Na verdade, é um presidente sitiado. Ele não viaja. Anunciou agora que vai para 2 estados do Nordeste na próxima semana, Alagoas e Pernambuco, mas fez questão de passar longe das capitais, de passar longe de Maceió e passar longe de Recife. O fato é que é perceptível uma mudança na sociedade. Já a presidenta Dilma está fazendo o contrário. Quinta-feira esteve no Rio de Janeiro numa mobilização de mais de 30 mil pessoas que foram à Praça 15 no Rio de Janeiro aplaudir a presidenta Dilma. Depois, em Porto Alegre, na Esquina Democrática também, grandes mobilizações, né? A gente vê perceptivelmente a mudança na sociedade. Uma pesquisa que foi divulgada pelo jornalista Maurício Dias, do Ibope, que só saiu parte da pesquisa, dizendo que a confiança na presidenta Dilma tinha aumentado de 18% para 35%. O que eu pergunto, e o senador Jorge Viana tem falado isso aqui na tribuna também, é por que não saem pesquisas? Por que os institutos de pesquisa não estão em campo para saber da avaliação da popularidade desse presidente golpista, Michel Temer? Saber também do apoio ao impeachment? Eu tive acesso a algumas pesquisas no Nordeste. No Nordeste, o jogo já virou contra o impeachment há muito tempo. E isso está repercutindo aqui, na mudança de votos de senadores. Nós temos muita confiança de que pode haver a mudança de voto de vários senadores nesse plenário, com a virada da sociedade, com a virada da opinião pública, porque é um governo extremamente frágil. Já caiu 2 ministros, mas nós temos 3 ministros que estão pendurados no começo da semana. É o ministro da AGU, Fábio Osório, o ministro Henrique Eduardo Alves, do Turismo, e a secretária de Mulheres, Fátima Pelaz. Nós entramos na semana com mais 3 pendurados. No caso do Fábio Osório, o que a gente vê é que houve uma reação em especial do indicado do Eduardo Cunha, tal de Gustavo Rocha, que é subsecretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, porque o Eduardo Cunha nesse governo está mandando. Eduardo Cunha manda em Michel Temer, como ficou claro naquela gravação do senador Romero Jucá com o ex-senador Sérgio Machado. Disse que o Renan não gostava do Temer porque quem manda em Temer é Eduardo Cunha. Mas Eduardo Cunha já indicou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi advogado particular do Eduardo Cunha, e colocou também o subsecretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, esse tal de Gustavo Rocha. E o que consta nessa briga interna para a demissão do Fábio Osório é que quiseram tirar o Fábio Osório por 2 motivos. Primeiro, porque ele estava querendo multar empresas em 12 bilhões, empresas envolvidas em casos de corrupção. Isso desagradou essa turma. E o outro, porque ele foi no evento da Operação Lava Jato, lá em Curitiba, demonstrar apoio, que também deixou aquele núcleo palaciano e esse Gustavo Rocha insatisfeito com a atuação dele. O fato é que tem uma briga interna muito grande e hoje eu posso afirmar, senadora Vanessa, o controle político do governo Michel Temer é exercido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E aí vem a postura autoritária, vergonhosa
desse presidente golpista de tentar limitar os deslocamentos da presidenta Dilma pelo país afora. Ela ainda é presidente afastada até o final do julgamento. Mas é um ato absurdo, vergonhoso, mesquinho, autoritário. Está com medo de quê, presidente interino Michel Temer? Está com medo das movimentações da presidenta Dilma pelo país? Ela vai viajar sim. Ao contrário do senhor, que é um indeciso, frágil, a presidenta Dilma tem coragem e já disse o seguinte: vai viajar pelo país, tem uma agenda pelo Nordeste, vai viajar. Se os senhores não liberarem o avião da FAB, os senhores são responsáveis pela segurança dela, porque ela vai em avião de carreira. E os senhores sabem que é responsabilidade da Presidência da República a proteção da Presidente da República, que é afastada, mas continua Presidente da República. Se o senhor acha que vai intimidar a Presidenta Dilma, olha, o senhor não tem metade da coragem dela, metade da força que ela tem. É a Dilma Coração Valente que vai enfrentar esse processo injusto contra ela. Então não venha o senador Jorge Viana pensar que vão intimidá-la. Eu quero ver, proíba o avião da FAB. Nós vamos, com a presidenta Dilma, entrar em avião de carreira para correr esse país afora, para falar da verdade, porque os senhores estão se desmoralizando cada vez mais. E sabe por que o jogo vai mudar, senador Jorge Viana, e está mudando na sociedade e aqui no Senado? Porque ficou claro. Eles afastaram a presidenta Dilma por dois motivos. O primeiro motivo foi parar as investigações da Lava Jato. O segundo é para aplicar um programa econômico de retirada de direito de trabalhadores, que eles não conseguiriam aprovar nunca no processo eleitoral. Eu, na sexta-feira passada aqui, citei Naomi Klein, que falava justamente sobre isso. Explicava que o objetivo desse golpe é impor um programa de restauração do neoliberalismo. Agora, a gente tem a comissão do impeachment, que vai se reunir daqui a pouco, às 16 horas. E a gente viu a posição de senadores lá na comissão do impeachment, porque na semana passada o senador Anastasia apresentou um cronograma de trabalhos e na semana passada fomos surpreendidos que os mesmos senadores que apoiam esse governo interino anteciparam o calendário em 20 dias. Sabe por que anteciparam? O colunista Hélio Gaspari, na Folha de São Paulo de ontem, ele escreve um artigo muito interessante que diz o seguinte: pelo andar da carruagem, a partir de agosto, a documentação da Lava Jato explodirá, grãos senhores do PSDB e do PMDB nas investigações. Até lá pingarão vazamentos, mas a partir do mês fatídico virão nomes, sobrenomes e, sobretudo, números. Grandes nomes e grandes números. Esse é o motivo. Eles estão com medo desses novos fatos e estão querendo antecipar aqui esse calendário do impeachment, porque eles sabem que vai ficar impossível defender o afastamento de uma presidenta como a presidenta Dilma. Eu concedo a parte para a senadora Vanessa Graziotin e depois para a senadora Fátima Bezerra. Eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concede, senador Lindbergh, e quero fazer, se Vossa Excelência me permitir, de suas as minhas palavras, sobretudo no tocante quando Vossa Excelência se apresenta dessa tribuna com indignação aos últimos atos desse senhor que entrou no Palácio do Planalto pelas portas dos fundos, limitando os direitos de uma presidente da República. Senador, isso é inacreditável. Vossa Excelência falou das viagens, que ele agora, olha quem é ele. Quem é o senhor Michel Temer, que foi eleito vice-presidente na chapa da presidente Dilma? Vir agora e dizer que ela só poderá viajar com aviões oficiais para o Rio Grande do Sul. Veja, quem é ele para dizer isso? Ele é presidente interino. A presidente da República chama-se Dilma Rousseff. O senador Renan Calheiros, presidente dessa casa, deve chegar hoje, senador Lindbergh, aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília. Eu sugiro que vamos até a Sua Excelência, presidente Renan Calheiros, para dizer que ele nos ajude a dar um basta nisso e regulamentar qual é o direito da presidente, o que, para mim, senador Jorge Viana, já está regulamentado. Mas não bastasse isso, e Vossa Excelência disse por quê e qual a razão dele, é porque ele não pode viajar. Ele não tem como enfrentar o povo brasileiro e aí quer impedir a presidente.
Então, nobre senador, não podemos deixar que um vice-presidente interino desrespeite da forma como ele está fazendo a presidente que foi eleita. E, como Vossa Excelência diz, está afastada por até 180 dias. Segundo lugar, senador Lindbergh, segundo lugar, o que Vossa Excelência fala, é preciso dizer também do corte dos suprimentos ao Palácio da Alvorada. Claro. Cortou o cartão. Claro. O cartão onde comprava comida, onde pagava os mantimentos. O que é isso? Esse é o Brasil, isso não é uma república das bananas, não, senador. Então, eu acho que nós precisamos ter uma conversa com o presidente do Congresso Nacional para ver como o Congresso Nacional reage a essas barbaridades que vêm sendo impetradas pelo senhor Michel Temer. Obrigado, senador, e parabéns pelo pronunciamento. Eu agradeço muito a parte da senadora Vanessa Graziotin e passo imediatamente para a senadora Fátima Bezerra. Senador Lindbergh, também me somo ao seu sentimento aí de indignação, né, diante dessa farsa política, dessa fraude jurídica, que é esse golpe em curso travestido de pedido de impeachment. E acrescenta aqui ao seu pronunciamento uma citação do jornalista Hélio Gaspari, publicada na Folha de São Paulo, neste último domingo, quando ele diz que, em agosto, a Lava Jato explodirá caciques do PMDB e do PSDB. Já se fala até em números, ou seja, 13 governadores, inclusive senadores, muitos dos quais votaram pela admissibilidade do processo contra a presidenta Dilma, incluindo ministros provisórios. Fica aqui a pergunta, senador Lindbergh, será que é esse exatamente o verdadeiro motivo pelo qual estão atropelando os prazos, pelo qual estão violando o direito de defesa e querem, portanto, transformar a comissão processante num verdadeiro tribunal de exceção, senador Lindbergh? Porque o que nós vimos na última quinta-feira foi um escárnio. Isso não é um tema qualquer, é o afastamento de um mandato popular, inclusive o mandato, né, do maior mandatário da nação, que é o cargo de presidente da República. E o que foi que a gente viu naquela última quinta-feira? O desespero que bateu, né, na cara dos senadores aliados do governo interino, ilegítimo, biônico, golpista, e simplesmente apresentaram uma proposta. Imagina um tema complexo como esse. Querem agora que nós tenhamos só 45 dias, bem como mais de 80 requerimentos, onde não foi dado de maneira nenhuma o tempo mínimo para se estudar, para se analisar esses requerimentos. Então, senador Lindbergh, está muito claro que o que está levando o governo do senhor Michel Temer, esse governo golpista, a querer, através dos senadores aliados aqui desse governo, a abreviar os trabalhos desta comissão, transformá-la, repito, no verdadeiro tribunal de exceção, é a insegurança que toma conta desse governo, é a constatação, vou concluir, senador Lindbergh, de que essa farsa está sendo cada vez mais desmascarada. É a constatação de que há um sentimento na população hoje de indignação, portanto, de compreensão que o que está havendo é uma verdadeira injustiça contra a presidenta Dilma e um atentado à democracia. Portanto, esse é o sentimento, daí porque eles querem tratorar a comissão e levar adiante essa farsa. Mas não conseguirão, senador Lindbergh. As ruas estão se mobilizando cada vez mais. O dia 10 está vindo, quando nós teremos mais uma grande mobilização social e popular nesse país contra essa farsa política, contra o golpe em curso, contra a democracia. Eu agradeço muito a senadora Fátima Bezerra. E, para encerrar, senador Jorge Viana, o que acabou também foi a narrativa que setores da mídia e da oposição quiseram construir, de que o problema da corrupção era o PT, era a organização criminosa PT. Hoje,
Eu trago aqui o jornal o Globo, na sua página 3, falando da delação do Severo e falando das propinas. Aí tem um ponto aqui que ele diz o seguinte: individualmente, o valor mais alto de propina se refere à aquisição pela Petrobras em 2002 da empresa petrolífera argentina Pérez Company. Segundo ele, o negócio rendeu 100 milhões em propina para integrantes do governo Fernando Henrique Cardoso. Usando o câmbio de sexta-feira, mas sem correção monetária, a cifra chega a 354 milhões. 354 milhões sem correção monetária. E a gente via aqui o PSDB, num discurso, semana passada, o seu Severo também, fala da contratação de uma empresa ligada ao filho de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Henrique Cardoso, por determinação do presidente da Petrobras, Felipe Reichu. Mais ainda, quem não se lembra de Paulo Francis? Paulo Francis morreu indignado porque tinha denunciado no ano anterior que diretores da Petrobras tinham dezenas de milhões de dólares em contas no exterior. E citou o ex-presidente Joel Renault e citou outros. Foi processado, foi a própria Petrobras que processou ele ali. Está aí. A narrativa, a quantidade de delações que falam agora no senador, os 3 presidentes do PSDB. Olha só, Sérgio Guerra, Eduardo Azeredo e Aécio Neves. Então é esse partido que vinha aqui falar do PT como organização criminosa. Essa narrativa está destruída. A sociedade está vendo o que está acontecendo e está percebendo, principalmente, senhor presidente, que não dá. Esse Congresso Nacional não tem condições nesse momento, até pela crise que esse Congresso está enfrentando, com tantas denúncias, parlamentares de todos os partidos, de afastar uma presidente honesta como a presidenta Dilma Rousseff. Era essa a minha contribuição no dia de hoje. Muito obrigado.